A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 35, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. Este é um salmo de lamentação, de súplica judicial, um salmo imprecatório. O salmista pede a Deus que entre em disputa com os que o atacam e que o defenda, como em um tribunal ou num conflito militar. A autoria é atribuída a Davi e a tradição rabínica entende como expressão de perseguições sofridas pelo justo. Frequentemente é lida como autobiografia de Davi contra inimigos, como Saul, partidário de Saul, Absalão ou malfeitores em geral. Os Rishonins divergem em detalhes históricos. Alguns situam o salmo num episódio concreto, outros leem de forma mais tipológica, como o sofrimento do justo em geral. O salmo possui uma função cultural e religiosa de destaque ao invocar a justiça divina, numa cultura em que Deus é juiz do povo e protetor do justo. As imagens bélicas refletem instituições e mentalidades do Israel antigo. O salmo pode ser dividido aproximadamente em 4 partes. A primeira, invocação inicial e pedido de intervenção, dos versos 1 ao verso número 8, com pedidos para que Deus contenda com os inimigos. Segundo, a descrição da injustiça sofrida, dos versículos 9 a 16, onde são descritas falsas testemunhas, zombaria, fome e perda. Terceira, pedido de retribuição e denúncias contra os inimigos, versos de 17 a 21, que registram súplica para que os caminhos dos inimigos sejam estilhaçados e que se envergonhem. E a quarta parte, confiança final e celebração antecipada, dos versos 22 a 28, com declaração de louvor e promessa de louvar a Deus quando houver vivificação, desejo de que os justos se alegrem e os injustos fiquem confundidos. Literalmente, o salmo salienta a petição com imperativos dirigidos a Deus. A narrativa descrita sobre a ação dos inimigos, uma técnica típica para construir a justificação moral do pedido de retribuição. No salmo há termos que traduzem contender, lutar, emboscar, escarnecer, testemunhas falsas. Estes vocábulos remetem tanto ao campo de batalha quanto ao tribunal, pois no Israel antigo essas duas esferas frequentemente se entrelaçavam. Deus como guerreiro e como juiz. Muitas linhas dos versículos repetem a mesma ideia com variação, visto que é um reforço retórico da inocência e do caráter degradante das ações dos inimigos. Há ainda metáforas de natureza, como palha ao vento, cova, que são imagem de dispersão e ruína. Na verdade, idiomatismos hebraicos de destruição. Ressaltamos o uso da voz ativa e passiva, as quais o salmista frequentemente usa para descrever ações feitas contra ele, para demonstrar a gravidade da perseguição e legitimar a súplica. Os comentadores judeus medievais, em geral, não condenam imediatamente o caráter imprecatório do salmo. Antes, enquadram-no como um apelo à justiça de Deus contra o mal. Eles frequentemente ressaltam que o salmista fala como um homem sofredor e sincero, pedindo que a retribuição seja ação divina, não vingança humana injusta. Do ponto de vista exegético, o salmista descreve inimigos que tramam ocultamente e usam falsos testemunhos. Isso invoca procedimentos jurídicos, como provar a inocência frente a acusações plantadas. O salmista afirma sua conduta justa, com oração, jejum e luto, enquanto os inimigos se regozijam de modo perverso. Essa contradição moral justifica a intervenção divina. Os Rishonins enfatizam que o salmista se apresenta como íntegro, não como alguém que busca vantagem justa. Esse caráter ético legitima a súplica por vindicação. Há um final escatológico dentro da ética do louvor e do testemunho, pois o salmista promete louvar a Deus e proclamar a retidão divina quando for vindicado. Nisto, há uma dimensão testemunial. O justo, ao ser reabilitado, servirá de exemplo e instrumento para a glória divina.
Chamam a atenção a função educativa do Salmo, pois não se trata apenas de desejar punição, mas de afirmar a justiça de Deus e encorajar a comunidade a confiar nele. Dentro do contexto cultural e social que ilumina o Salmo, da perspectiva judaica, ser difamado implicava dano direto à sobrevivência social. Processos e falsas testemunhas eram ameaças reais. Pedir a Deus tutela equivalia a restaurar honra e segurança. Muitos salmos de Davi refletem conflitos dentro da própria comunidade, como partidos rivais, intrigas e cortesãs. Por isso, a linguagem é tanto civil quanto militar. No pensamento bíblico-rabínico, Deus é o juiz último. Pedir que ele atue é confiar que a justiça moral seja satisfeita. Os Rishonins insistem que a imprecatória literatura deve ser lida à luz dessa teologia, não como licença para violência privada. A legitimidade do pedido de destruição é explicada como solicitação de justiça divina, não incitamento pessoal. Alguns trechos imprecatórios não costumam ser usados nas liturgias públicas. Sem cuidado, a tradição rabínica valoriza o equilíbrio entre súplica e misericórdia. O Midrash Terrelim comenta muitos salmos, interpretando episódios e ampliando aplicações morais e messiânicas. No caso do Salmo 35, o Midrash pode correlacionar trechos a episódios específicos da vida de Davi e as atitudes dos justos diante da perseguição. A leitura midrástica tende a aplicar o Salmo também a situações coletivas, como perseguições nacionais. Por fim, o Salmo ensina a depositar a demanda por justiça em Deus. O justo pede que Deus faça justiça, preservando-se da violência privada. A vindicação produz louvor público e o papel da oração imprecatória na tradição judaica é entendido como forma legítima de chamar contra o mal, sempre temperada pela consciência ética de que Deus é soberano e que a intenção final é restabelecer a ordem moral. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 35 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 36. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube. Assistam, compartilhem, comentem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.